Bom dia, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma semana que se inicia, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar português. Hoje o conteúdo será texto teatral e as palavras mal com L e mal com U. Então vamos lá. Crianças, na página 34 a 37, vocês vão ler um texto teatral. O nome do texto chama-se A Última Chance. Então a tia Karina vai mostrar para vocês o que é um texto teatral, tá bom, crianças? Texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, encenados e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, mudança de cenário ou de personagens. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares, que se distancia de outros tipos de textos, pela principal função que lhe é atribuída, a encenação. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre os personagens e algumas observações no corpo do texto, tal como o espaço, a cena, o ato, personagens, rúbricas de interpretação e de movimento. Já os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados. Geralmente não existe um narrador, fator que difere dos textos narrativos. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade, na Grécia Antiga. Eles possuíam uma importante função social, onde os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar o dia todo. Características do texto teatral: textos encenados, gênero narrativo, diálogo entre personagens, discurso direto, atores, plateia e palco, cenário, figurino, sonoplastia, linguagem corporal e gestual e ausência do narrador. A linguagem teatral, ela é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido ao decorrer dos fatos. Observe que, em grande parte, a linguagem teatral é dialógica. No entanto, quando encenada por somente um personagem, é chamado de monólogo, onde expressa pensamentos e sentimentos da pessoa que está atuando. Elementos da linguagem teatral. Os principais elementos que constituem textos teatrais são tempo, espaço e personagens. Tempo. O tempo teatral é classificado em tempo real, que indica a representação, e tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados, e o tempo da escrita, indica quando foi produzida a obra. Espaço. O espaço é chamado de espaço cênico, determina o local que será apresentado a história. Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Personagens. Segundo a importância, os personagens do textos teatrais são classificados em personagens principais, os protagonistas, e personagens secundários e figurantes. Estrutura de textos teatrais. Os textos teatrais são constituídos por dois textos: texto principal, que apresenta a fala dos personagens, monólogo e diálogo e apartes. Texto secundário, que inclui cenário, figurino e rúbricas. Quando produzidos, são divididos de maneira linear em introdução,
complicação, clímax e desfecho. Introdução ou apresentação. Foco na apresentação das personagens, espaço e tempo e o tema. Complicação, que é o conflito, determina as peripécias da peça teatral. Clímax, momento de maior tensão do drama. Desfecho, que é o desembaraço da ação dramática. Crianças, então vocês vão ler com bastante atenção, tá bom? Esse texto teatral é a última chance para vocês responderem, crianças. As páginas 38, 39 e a página 40, tá, criança? Meus alunos, se vocês tiverem alguma dúvida em preencher essa lacuna aqui, no vídeo anterior, a professora estava explicando o que é texto teatral, tem as informações necessárias para poder preencher essa lacuna, tá bom? Na página 41, nós vamos falar sobre mal com L e mal com U. Vocês sabem a diferença entre mal com L e mal com U? Isso que nós vamos estudar agora, tá bom? Mal com L e mal com U. Vocês sabem a diferença? Então, nós vamos descobrir agora. Apresentam significados diferentes. Esse fenômeno é chamado de homofonia. É responsável por grandes partes dos erros ortográficos. Portanto, fica atento e sabe distinguir os termos que parecem iguais, mas que na verdade não são. Homofonia, crianças, são palavras iguais, porém com significados diferentes, tá bom? Mal com L é o oposto de bem e mal com U é o oposto de bom. Mal com L é advérbio, antônimo de bem. Antônimo é o contrário, tá bom? E advérbio é variação, que modifica através do verbo, tá? Mal com L é ao contrário de bem. Mal com U, ao contrário de bom. Então, vamos ver esses dois exemplos. O funcionário apresentou um mau desempenho, por isso foi afastado. O funcionário apresentou um bom desempenho. Os alunos foram mal na prova porque estudaram pouco. Os alunos foram bem na prova porque estudaram pouco. Se vocês tiverem dúvida, é só trocar o bem e o bom para vocês verem. A frase melhor colocada, vocês vão saber. Porque aqui a gente não pode colocar o funcionário apresentou um bem desempenho. Não pode ser bem desempenho, tem que ser bom desempenho. Os alunos foram bom na prova, eles foram bem na prova. A palavra mal tem origem do latim malu e deve ser empregada quando a intenção for de fazer referência a algo que não seja de boa qualidade. Alguém que faz maldades e outras situações, cujo o intuito seja qualificar, pois o mal é um adjetivo. Já a palavra mal com L, que também tem origem de latim male, pode ser um advérbio, uma conjunção ou um substantivo comum. As palavras mal com U e mal com L são muito parecidas foneticamente, mas são escritas de formas diferentes e também possuem significados diversos. Agora você já sabe. Fique atento e evite os erros na escrita. Mal com L e mal com U. Mal com U, quando puder ser substituído pelo seu antônimo de bom. Márcia está de mau humor. No caso, poderíamos substituir assim: Márcia está de bom humor. Agora, mal quando pode ser substituído pelo antônimo de bem. Não devemos fazer o mal a pessoas. Aqui poderíamos substituir por devemos sempre fazer o bem às pessoas. Mal com U. Vamos ver mais exemplos. Ele é um mau aluno. Agora, se a gente trocar, ele é um bom aluno. Agora, vamos ver o mal com L.
ele se veste mal. Agora, se a gente trocar, ele se veste bem. Mal com U é igual a bom. Mal com L é igual a bem. Então, vamos lá. Ele é um garoto mau. Nós vamos substituir. Ele é um garoto bom. Ela está de mau humor. Ela está de bom humor. Agora, mal com L. Ele foi mal no teste. Agora, se a gente substituir pelo bem, ele foi bem no teste. Eu dormi mal ontem. Eu dormi bem ontem. Então, crianças, vamos recapitular. Mal com L e mal com U. O mal com U atribui uma característica negativa a um substantivo. Ela é um antônimo de bom. E o mal com L indica uma ação verbal. Ocorre de modo ruim, irregular ou imperfeito. Ele é antônimo de bem. Crianças, na página 41, nós vamos estudar esse termo, né? Mal com L, mal com U. Vocês vão observar essa cena, né? Vocês estão observando. E aqui a primeira pergunta tá assim: na fala do menino, qual a palavra acompanha o verbo jogar, indicando a maneira como o time jogou? Observem aqui, tá, crianças? Como que esse time jogou? 2. Na fala do professor, qual a palavra que acompanha o substantivo do tempo, indicando a característica? Como é que está a característica desse tempo? Então, observe também, tá, crianças? Reescreva as falas desses personagens, substituindo a palavra mal com L por bem e palavra mal com U por bom. Lembrando o seguinte, crianças, como nós estudamos, mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Observem. Na página 42, aqui está explicando mais um pouquinho dos termos mal com U e mal com L. Vocês observem. E aqui está pedindo o seguinte: reescreva as frases a seguir, substituindo o termo em destaque pelo antônimo dele. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever toda essa frase. Quando chegar aqui, vocês vão substituir. Qual é o contrário de bom? Vocês vão substituir, tá bom, crianças? Todos é da mesma forma. Então, crianças, essas palavrinhas que estão em destaque, vocês vão substituir pelo ao contrário, tá? O antônimo. Qual é o contrário de bem, de bom? Nós já estudamos, vocês lembram? Aqui, ó, só vocês observarem aqui. Se vocês esquecerem, é só você observar. A palavra mal é o contrário de bom e a palavra mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Se tiverem dúvida, é só olhar aqui em cima, tá bom, criança? E aqui embaixo, vocês vão escrever uma frase empregando a palavra mal com L e mal com U. Então, vocês vão fazer duas frases e que tem essas duas palavras. Não esquecendo da regrinha, tá, crianças? Mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Tá bom, crianças? 4. Leia as frases e pinte os quadrinhos indicando o sentido da palavra mal com L, conforme as legendas. Esse mal com L, criança, está se referindo à palavra bem. Azul é de modo imperfeito, ou seja, você pode substituir a frase pela palavra bem. Você também pode substituir a frase assim que e o verde doença. Então vamos lá, tia Karina vai dar um exemplo. Meu pai disse que dormiu mal. Qual seria o termo que nós iríamos utilizar esse mal? Meu pai dormiu bem, meu pai dormiu assim que, ou meu pai dormiu, a gente vai substituir por doença. Qual a palavra que nós iríamos substituir? Tá simples, né? Agora, aqui embaixo. Mal acordei e já levei o meu cachorro para passear. Esse mal acordei, nós podemos colocar bem eu acordei, que seria o azul. O vermelho seria assim que acordei. Ou
o verde que está se referindo à doença. Está bem simples também, né, crianças? Então, vocês vão pintar o azul, vocês iriam substituir pelo bem, o vermelho assim que, e o verde referindo a algum tipo de doença, tá bom? Alguma cura. E a última atividade, vocês vão ler essa tirinha para responder essas questões que estão embaixo, tá, criança? Preste atenção na tirinha, preste atenção nos termos, se tem mal com U ou mal com L, tá bom, crianças? E responda com bastante atenção. Crianças, hoje nós estudamos português, falamos um pouquinho sobre texto teatral e mal com L e mal com U. Nós vamos estudar da página 34 a 43. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.